Vamos falar então dos estrangeiros do Grêmio, né? O Grêmio que hoje tem 6 estrangeiros no grupo e a gente sabe que o permitido para cada partida ali, para ser relacionado em cada partida, são 5 apenas, né? E o Grêmio tem no elenco 6 jogadores. Eu já queria falar sobre isso há um bom tempo, né? Mas agora eu acho que até esse assunto está um pouquinho mais quente, porque estão dizendo que o Campaz estaria se destacando de certa forma nos treinos, sobretudo nos jogos treinos, né? Contra o Novo Hamburgo ontem ele também fez gol. Eu não sei se está se destacando tanto assim ou apenas fez gol, né? São coisas diferentes. Claro que fazer gol ajuda a se destacar, mas tem que analisar a coisa um pouquinho mais macro, né? Porque o Campaz a gente sabe que tem algumas questões ali, algumas deficiências táticas e até mesmo técnicas que são importantes, pelo menos, né? O que ele vinha mostrando assim era um pouco insuficiente para aquilo que a gente espera do Grêmio, né? Do nível do crivo, né? Do nível de competitividade do Grêmio. De certa forma, ele ainda é um cara jovem, né, que pode amadurecer, pode evoluir, pode ter alguma questão ou outra lapidada. Então é um cara que também não dá para cravar grandes coisas, mas a gente já teve aí 2 aninhos de amostragem que não foram muito empolgantes. Mas como estão dizendo que ele está se destacando, né, nos treinos e tal, e ele era praticamente uma carta fora do baralho, pelo menos até o início de temporada, pelo menos na ideia que eu tinha, né? Vai saber, daqui a pouco o Renato ama ele, daqui a pouco os planos do Grêmio eram totalmente diferentes, mas na minha cabeça, essa discussão aí do qual estrangeiro fica de fora, nem tinha essa discussão, era o Campaz, e agora parece que, opa, tem discussão. Vamos lá. Primeiro, começar o papo citando, né, os estrangeiros e explicando uma questão específica de um deles, que é o Kahneman. Começando a lista então. Kahneman, teve um vídeo aqui até que eu falei disso rapidamente e eu citei o Jeromel como estrangeiro. Não sei de onde eu tirei isso, acho que eu é tão automático falar Jeromel e Kahneman que eu fui falar do Kahneman e acabei botando o Jeromel junto no balaio. Não tem nada a ver. Na época, uma galera ali me corrigiu, obrigado a todo mundo, mas enfim, não atrapalhou muito lá o raciocínio da história, era diferente. Mas enfim, Kahneman, Cristaldo e Carbacho, Soares, Vijaçante e Campaz. 6. Só podem 5, né, em cada partida, só pode relacionar 5 em cada jogo. Vamos lá. Qual é a questão do Kahneman que eu queria iniciar falando? Muita gente diz aí que ele pode se naturalizar brasileiro e de fato ele pode. Só que tem 2 questões sobre isso. Primeiro, ele quer, né? E por incrível que pareça, parece bobo, mas ele, não sei se ele quer, cara. O Kahneman tem um estilo daqueles argentinos bem raiz ali, um cara bem tradicional, bem, né, apegado às raízes e tal. Numa dessas, cara, não sei o que talvez possa fazer ele aceitar. Talvez um simples e puro profissionalismo, tipo, tá, o cara é pragmático, não, tá, isso aqui vai ajudar, né, vai até valorizar ele enquanto profissional ali, né, vai poder jogar aqui sem contar como estrangeiro. E o fato de ele ter filho, né, acho que pelo menos um dos filhos dele, acho que já nasceu aqui em Porto Alegre, então ele tem um filho brasileiro, gaúcho, porto-alegrense, e isso talvez, né, já tenha ali um vínculo afetivo com o país, portanto, que talvez pudesse facilitar a decisão dele. Esse é o primeiro ponto, tem que ver com o Kahneman. Segundo ponto, em ele querendo, não é rápido. E aí eu até perguntei no meu Twitter ali, antes de gravar esse vídeo, se alguém entende do assunto. Aí é claro, a galera dá muito chute ali, tem de tudo ali, né? Mas eu acho que as previsões mais otimistas... Teve um cara ali que falou... como ele tem filho e é jogador e não sei o que, a coisa facilita, talvez de 3 a 4 ou 3 a 6 meses. O cara chegou a botar 3 meses ali de melhor dos mundos, mas foi um tweet bem isolado, tá? Porque se fosse 3 meses, aí a prosa já muda de rumo aqui. Mas todo mundo ali falou de 6 para cima
muita gente dando exemplos do próprio D'Alessandro, que entrou com o pedido no Inter em 2019, só conseguiu se naturalizar em 2020, e parece que levou 9 meses todo o processo, e parece que o do Arrascaeta também, eu nem sabia que o Arrascaeta era naturalizado, mas me disseram também que o do Arrascaeta parece que levou em torno de 9 meses também. Então a coisa é complexa, a coisa assim, tipo, seria uma bela ideia, mas uma bela ideia que teria que ser pensada no ano passado, né? Agora eu acho que já é um pouco tarde para a gente pensar nisso, salvo alguma brecha, algum atalho, algum caminho que a gente não está, que está no meu ponto cego aqui neste momento. Beleza? Então o Kahneman é argentino, seguimos a prosa partindo deste ponto. Qual é o debate aqui, tá? Bom, o Grêmio estava até procurando goleiro estrangeiro, eu acho que isso dá uma freada brusca nesse processo, né? Enfim, a não ser que as coisas mudem radicalmente no elenco ali, peças estrangeiras saiam, e eu acho que as únicas duas que têm essa possibilidade são Campaz e Vijaçante. E mesmo descartando a hipótese de chegar mais um estrangeiro, um goleiro ou algo do tipo, talvez um tenha que bailar. Talvez um tenha que bailar. Por que eu digo talvez? Porque também não é obrigatório que tenha que bailar, né? A gente tem 6, mas a gente sabe que daqui a pouco um é suspenso, o outro se lesiona, né? O campeonato é grande, a temporada é grande, tem muito campeonato, e sabe? Então, assim, tem uma possibilidade até de o Grêmio não precisar fazer nada a esse respeito. Aí tem que avaliar, tem que conversar, tem que entender, tem que até, de repente, se debruçar em números, qual é a possibilidade disso, daquilo. O Kahneman é um cara que, infelizmente, né, a gente sabe que a questão física nos últimos tempos está um pouco duvidosa, veio de uma cirurgia, daqui a pouco o Kahneman fica 2, 3 meses fora aí e dá para todo mundo jogar. Enfim, tem muitas coisas para serem analisadas, mas se a gente considerar que o Grêmio quer reduzir para 5 para não ter essa dor de cabeça para o Renato, para, né, enfim, limpar o caminho, aí é Vijaçante ou Campaz. E como eu disse no início do vídeo, para mim não tinha nem discussão, era Campaz que seria negociado e acabou. Eu ainda acho que para o Grêmio, no radar do Grêmio, ainda está uma venda do Campaz em primeiro lugar. Mas aí, misturando um pouquinho o assunto estrangeiros com o assunto grana, né, o Grêmio precisa de grana. E eu acho que as fichas 1 de vendas do Grêmio para fazer um dinheiro, talvez, e dar uma respirada, ganhar um fôlego neste momento, elas são, coincidentemente, né, até porque são estrangeiros, mas não só por isso, acho que são Vijaçante, Campaz e Bitelo. O Bitelo, por ser um jovem que se destacou ano passado, um dos poucos que se salvou, né, o ano passado e tudo mais. E aí o Grêmio tem que entender esse processo, tanto de estrangeiro quanto de fluxo de caixa. O que eu acho, tá? Eu ainda acho, que, na minha opinião, que o Campaz tem que ser o ficha 1. Porque é o que menos mostrou de todos esses três ali, e de quebra abre a vaga de estrangeiro. Mas por que não é tão óbvio? Por que gera debate? Porque o Campaz, embora eu não sei, até hoje eu não sei exatamente qual é a posição do Campaz, eu acho que ninguém sabe, né? Porque jogou na ponta, não foi bem, jogou no meio, não foi bem, mas bem ou mal, ele faz o meio. Ele faz também a ponta, sabe-se lá, né? Se é suficiente ou insuficiente, mas isso é outro debate, mas ele faz. E na minha opinião, não sei se chega a ser até uma opinião ou se é um fato, mas enfim, como tudo é meio subjetivo no futebol, eu vou deixar como minha opinião. Na minha opinião, o Grêmio só tem um meia no elenco, que se chama Cristaldo, que inclusive dizem que foi muito bem ontem no jogo treino ali contra o Novo Hamburgo. Cristaldo, que eu acho que sim é um bom nome, é totalmente suficiente para ser o titular dessa posição, mas é um nome. É o que eu sempre digo. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Né? Vai se lesionar, vai ficar suspenso, vai cansar, daqui a pouco tem uma Copa do Brasil num dia, um Brasileirão no outro, e não sei o que. Uma dessas até convocado, né? Se bem que ele é argentino, é um pouquinho mais difícil, mas sabe-se lá, tem tudo que é possibilidade. Então, o Grêmio tinha que ter pelo menos mais um, né? No mundo ideal, 3.
por posição, mas vá lá, mais um, né? E o Bitelo, ele vira uma bolinha da vez, embora eu também não gostasse de ver ele sendo vendido agora, porque eu gosto do futebol dele. Ele vira uma bola da vez porque o meio de campo ali é o setor que está mais bem servido, eu acho, né, neste momento, principalmente os volantes e tal. Mas o Bitelo faz às vezes de meia. Na minha opinião, ele não é, né? Ele é um cara um pouquinho mais de outra posição, um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais... Mas ele faz às vezes de meia, já fez no próprio Grêmio. Ele pisa na área se preciso, ele faz gol. Ele tem um pouco dessa possibilidade aí técnica até mesmo de jogar ali na do Cristaldo, né? Então, se torna uma peça diferente. O Campas também, né? Embora a gente nunca tenha visto uma grande atuação dele, acho que em setor nenhum, né? Mas em tese ele pode jogar um pouco por dentro também, né? E é uma função que a gente está carente. Eu acho que isso ajuda o Campas também nessa briga. Eu só tenho o Cristaldo, tá? Eu tenho o Campas aqui também. Já o Vijaçante, que é um cara que eu gosto, é um cara que eu também preferia que ficasse no Grêmio, ele já está num setor mais conturbado, né? Já tem muita opção ali que a gente já, né, acha mais satisfatória, já tem até briga na posição ali, né? Então, a coisa não é tão simples. Se a gente fosse olhar individualmente para os três jogadores, esses, Vija, Campas e Bitelo, vende o Campas, acabou. Aí os caras começam a dizer que o Campas está indo bem. O Campas joga numa posição que a gente só tem o Cristaldo. O Vijaçante joga numa posição conturbada. Que o Bitelo também, de certa forma, né? Faz ali o meio e tal. Não sei, cara. Não tô dizendo a minha opinião, tá? Tô dizendo que eu não sei o que o Grêmio vai fazer. Eu não sei o que o Grêmio vai fazer, né? Eu acho ainda que o Campas só não foi vendido porque não chegou nada interessante na mesa do Grêmio, né? Mas eu não sei se o Grêmio vai vender caso chegue. E eu digo interessante, não estou dizendo recuperar a grana investida, mais de 20 milhões, né? 22, 21, 22 milhões de reais. Estou dizendo algo minimamente interessante para pelo menos abater um pouco desse valor aí, né? Agora, por migalha, eu acho que o Grêmio não vai se desfazer. Eu acho que o Grêmio vai tentar segurar ele, vai tentar ter essa carta na manga de usar como meia. Até porque, aí para encaminhar para o final já, como eu disse, eu não vi nada no Campas ainda, eu acho que foi uma contratação ruim, eu acho que foi uma avaliação equivocada sobre o futebol dele, talvez até sobre a posição que ele joga, enfim, outros 500. Mas eu digo o mesmo dos goleiros, né? Do Breno e do Grando, que nenhum está convencendo. Eu acho que o Grêmio faz bem em ir atrás de goleiro. Talvez tenha dado uma seguradinha agora nesse processo, mas acho que ainda vai voltar a se debruçar nisso. E eu acho que o Grêmio faz bem também. Mas eu faço para ambos, para os goleiros e pro Campas, né? Eu faço para todo mundo dessa galera aí o mesmo asterisco. Não gostei muito do que vi. Acho que em tese não serve para a exigência que o Grêmio precisa, asterisco. Mas a gente viu eles atuando em cenários atípicos, em cenários conturbados, num ano em que o Grêmio caiu e num ano em que o Grêmio jogou Série B, ou seja, 2 anos de pressão, de nervos à flor da pele, de cai de técnico, de turbulências. Quem sabe, né? Emocionalmente os goleiros não respondem um pouquinho melhor agora, num ano em tese mais tranquilo. Quem sabe o Campas não se solta mais agora com uma continuidade aí de um treinador e num time também um pouco mais equilibrado. Não sei, tudo isso a gente tem que ver, mas digam aí nos comentários o que vocês fariam. Vamos ficar com 6 estrangeiros e azar? Vai dar para jogar todo mundo no andar da carruagem? Tem que vender um necessariamente? Caso sim, quem vocês venderiam? Enfim, o Bitelo dá para vender, mesmo não sendo estrangeiro, né? Mas daí pela questão da grana, dá para vender ou o Bitelo é titular absoluto desse time? Então, tem algumas questõezinhas ali envolvendo o meio de campo, dinheiro e estrangeiros que talvez esteja um pouco nebulosa ainda, a gente vai entender com o andar da carruagem. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.